O conhecimento não te liberta, apenas te mostra que você nunca foi preso. E é a partir dessa construção, que foi uma frase que eu escutei uma vez, que eu comecei a refletir sobre o quão é importante nós nos conhecermos, o quão é importante nós entendermos como nós funcionamos. Mas aqui, nesse momento, eu quero fazer uma fala mais do Ezequiel pai, e do Ezequiel professor também, e entender que, em cima dessa frase que eu falei para vocês, que o conhecimento não nos liberta, ele apenas nos mostra que a gente nunca foi preso, é que eu comecei a entender por que padrões se repetem na vida da gente, por que algumas coisas são tão desafiadoras, como o secretário falou. Todos nós temos desafios, e o desafio de educar os filhos, ele é muito complexo, né? Se fosse fácil, teria um manual, né, secretário? Seria muito mais fácil se viesse um manualzinho, como é que faz? Se chora, faz isso. Se faz birra, faz isso, né? Se aprende, se não aprende, faz assim, né? Não existe receita de bolo. Mas o que acontece? A partir do momento que você entende como funciona o cérebro humano, como funciona a lógica da vida, você começa a identificar alguns padrões. Alguns padrões de comportamento, alguns padrões de relacionamento, alguns padrões de interação. Então é mais ou menos o seguinte: eu saí hoje de manhã de Passo Fundo, e vim para cá. Eu vim para cá, a viagem correu tudo certo, tudo bem, e isso não me garante que no futuro eu vá fazer o mesmo caminho, que não vai me acontecer nada, que aconteça um acidente, que aconteça alguma coisa. Então, mas existem alguns protocolos, alguns cuidados na questão da velocidade, no ultrapassar, cuidar os buracos, tudo isso exige. Eu posso contribuir para que o acidente aconteça, eu posso não contribuir. E não necessariamente que, digamos que fosse a primeira vez que eu estivesse vindo para cá e acontecesse alguma coisa, eu vou dizer assim, não, Coronel Barros, não vou mais. Não vou porque lá deu acidente, lá, então assim, existem algumas coisas que são padrões, tá? E eu venho aqui para vocês, literalmente, de peito aberto, com algumas experiências, com alguns estudos, algumas ensinamentos, enfim, mas também com feridas abertas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A minha experiência, a minha vivência, também como analista comportamental, e trazer algumas vivências aqui para que a gente possa refletir sobre os nossos filhos, sobre a evolução, sobre as próximas gerações, o que a gente quer transferir para eles, como que até que o Ricardo falou, da questão da autonomia, do protagonismo, o quanto isso é importante para eles. Mas quando o título aqui, até a gente conversava sobre o título, de como criar filhos prósperos ou mais prósperos, a primeira coisa que a gente não vai falar aqui não só disso, mas a gente não vai falar em dinheiro. Que muitas vezes a gente fala em prosperidade só na questão financeira, só a questão do dinheiro, Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Não que dinheiro não seja importante, ele é, sim, muito importante na nossa vida. Inclusive, trabalhar as nossas crenças sobre a função do dinheiro na nossa vida. Eu gosto muito de uma frase de um dos professores da escola que eu estudo, que oxigênio é importante para a nossa vida? O sangue é importante para a nossa vida? Sim. O dinheiro, assim como o oxigênio, assim como o sangue, também é importante. É uma energia que precisa circular na nossa vida de uma maneira natural. O oxigênio circula de uma maneira natural? Sim. O sangue circula de uma maneira natural? Sim. Por que o dinheiro não circula? Por causa das nossas crenças instaladas geração a geração sobre ele. E eu aqui não quero fazer juízo de valor, Cada um tem a questão do dinheiro, o volume de dinheiro, determinado pelas suas crenças. Eu digo o seguinte: nós somos vítimas de vítimas.
Muitas vezes a gente olha para o nosso sofrimento, para aquilo que a gente está vivendo no dia a dia, e nós pensamos assim, porque meu pai não me deu condições, porque a minha mãe me bateu, porque isso, porque aquilo, sempre querendo achar culpados. Eles fizeram o melhor que eles podiam, com as condições e com o conhecimento que eles tinham. Então, a gente não pode julgar nossos pais, nós temos que honrar eles, mas agora, que nós somos adultos, nós temos que ter consciência dos padrões que nos foram vendidos, que são saudáveis, que são bons, que fazem com que a gente prospere, com que a gente deseje mais da vida, que a gente deseje caminhar, prosperar, ter relacionamentos, ter dinheiro, ter filhos, e que nossos filhos tenham filhos também, que a gente possa ter netos. Então, olhar para esses padrões e verificar o seguinte, o que está me ajudando e o que está me prejudicando. São esses os padrões que nós vamos falar. E quando eu falei primeiro assim, criar filhos mais próximos. Então, prosperidade é em sentido amplo. Ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ter mais presença com o filho, ter mais presença com o cônjuge, ser protagonista nos papéis que nós assumimos na sociedade. Papel de pai, papel de trabalhador, papel de empresário, papel de professor, e ser protagonista nessas atividades. Assim que é construída a prosperidade. E outra coisa que nós vamos falar aqui, que nós queremos sim criar nossos filhos prósperos. Mas como que a gente faz isso? Não é querendo mudar a criança. É curando as nossas crianças interiores. Porque como que eu digo, meu filho, seja próspero, faça isso, faça aquilo, mas eu não faço. Eu não dou o exemplo, eu não estou bem. E é natural, aqui nós temos todas essas cadeiras, aqui elas são iguais, aparentemente, né? O mesmo modelo, mesma cor, mesma fábrica. Então, o que acontece? Os nossos filhos, eles são a nossa cópia. Então, ele é metade da mãe e metade do pai. E aí, normalmente, o que acontece? A gente olha para a criança, percebe os comportamentos, as atitudes da criança, não gosta dos comportamentos e das atitudes da criança e tenta mudar os comportamentos e as atitudes da criança. Mas com quem que ele aprendeu? Com quem que ele aprendeu a ser assim? Então, uma das coisas que eu digo é o seguinte, o secretário falou que a importância, né, dos pais educarem, né, e os professores ensinarem. E aí eu pergunto para vocês sabem como que o nosso cérebro é educado? Nosso cérebro é educado desde o útero. Desde as 4 semanas de vida, nós já estamos sendo educados. Porque nós somos muito mais educados até os 5 anos, né, que são as 5 fases da formação da personalidade humana, desde o útero até mais ou menos os 5 anos. Alguém já ouviu falar aquela expressão que a personalidade da criança forma até os 5 anos, depois não muda mais. E não muda mesmo. Na verdade, o que vai mudar são os significados que a criança dá para aquilo que ela absorveu até os 5 anos. Outra expressão muito, muito comum é dizer, as crianças são uma esponja. São mesmo. Eles absorvem tudo, 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 tudo. De bom, de ruim, de médio, de mais ou menos, tudo. A criança absorve tudo. Por que a criança acredita em Papai Noel? Porque a gente fala para ele, porque a gente mostra, a gente cria aquele clima, e a criança acredita. Só que a criança acredita que também a vida é difícil. Nossa, tá difícil, tá ruim. Porque tem pandemia, porque tem isso, porque tem aquilo. E aí de repente a criança diz, mas eu queria aquele brinquedo. Não, esse brinquedo custa muito caro, e não sei o quê, e não tem dinheiro, e não tem isso. Não estou dizendo que a gente tem que negar a realidade. A gente também não pode esconder a realidade. Só que uma criança que escuta que não tem dinheiro, que é difícil, ela vai imaginar isso da vida. É difícil mesmo. E aí nós, agora adultos, vamos para a vida com aquela carga emocional, que é difícil, que é pesado, que só quem tem dinheiro é quem rouba, quem é ganancioso, quem tem dinheiro é doente.
Pois é, será que é isso mesmo? Então, nós viemos desses padrões, né, desde das 4 semanas até os 5 anos de idade. Então, das 4 semanas até o nascimento, é a primeira fase onde a criança registra a sensação da rejeição. Por quê? Porque toda vez que a mãe, vamos pensar assim, a criança se mexe dentro do útero, essa criança ela está querendo dizer assim, ei, estou aqui, eu estou existindo, eu tô chegando, né? E por mais que a mãe não tenha nenhum problema, enfim, é natural que toda mãe, qual é a mãe que nunca se preocupou na gravidez aí? Alguém aqui nunca se preocuparam na gravidez? Ninguém, toda mãe se preocupa, o pai também se preocupa. E o pai, ao estar no entorno, ele também passa energia e aquela criança vai absorvendo. E aí, então, registra. Toda vez que a criança se mexe, a mãe lembra que está grávida, obviamente que vem uma preocupação, mesmo que seja mínima, né? E o organismo da mulher faz com que o sangue suba mais para o cérebro e não é que falta, circula menos sangue no útero. Esse útero fica mais duro e frio e a criança pensa assim, toda vez que eu me mexo, esse mundo me aperta. Então eu vou ficar mais quietinho, esse mundo está me rejeitando. Não é que a criança foi rejeitada, ela imagina que seja uma rejeição. Ela tem uma sensação de rejeição. Na segunda fase, depois que a criança nasceu, a criança está entre nós aqui, mas ela não tem, ela tem várias necessidades, mas ela não consegue por conta própria atender. Comida, sono, afeto, roupa, xixi, cocô, né? Ela não tem esse controle. Então, a única forma dela mostrar para o mundo e para as pessoas que estão ao redor dela é através do choro, né? E quando a criança chora, mesmo que seja amada, cuidada, nem sempre quem está cuidando dessa criança vai entregar aquilo que a criança precisava naquele momento. Às vezes, naquele momento, não era o mamar, não era o peito, era um colo. Às vezes, naquele momento, era frio. Às vezes, naquele momento, era calor. Às vezes, naquele momento, era uma meinha que estava apertada e que estava incomodando na perna dela, que às vezes a gente tira a meinha lá, fica aquela marquinha lá da meia da criança. E a criança registra o seguinte, olha só, eu estou aqui com uma coisa que eu não consigo dar conta de resolver, quem está me cuidando não consegue perceber. Então, ela registra uma sensação, né? Não é necessariamente a verdade, né? Mas ela registra uma sensação de abandono. Ninguém está me compreendendo. Na terceira fase, a criança começa a ser mais interessante, não só para a mãe, para os pais, ela começa a caminhar, ela começa a falar, e aí os pais, é natural, olha, meu filho já está caminhando, meu filho já está falando, meu filho já está fazendo brincadeirinha, ele já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. Mostra para o secretário aqui, ó, que agora, ó, está fazendo isso. E aí, de repente, tem dias que a criança está afim de fazer, e tem dias que a criança não está afim de fazer. E aí, o que acontece? Que coisa, né? Ontem fez tão bonitinha aquela brincadeirinha, agora não quis fazer. Então tá, fica aí. Hoje com o celular, né? A criança faz uma brincadeira lá. Filha, faz de novo aqui pro papai gravar. Não quer fazer. Então o que acontece? A criança registra o seguinte, que para que eu tenha a atenção das pessoas, das pessoas que eu amo, eu preciso fazer algo em troca. E ela começa a perceber que o mundo é feito à base de trocas. Então, elas começam assim, você diz assim, fulaninha, vem comer, só se me der um doce. Né? E ela começa a barganhar, ela começa a perceber o valor dela e ela começa a barganhar. Outra coisa que acaba intensificando o registro dessa, que eu já vou falar então, que é no caso a sensação de manipulação, é quando a criança pede alguma coisa, amanhã a gente vê. Ela acredita em Papai Noel? Acredita, né? Tipo, tu diz que existe, ela acredita. Então ela acredita que amanhã isso vai ser feito. E aí o que acontece? Normalmente a gente esquece, né? Ou intencionalmente esquece. E a criança pensa assim, poxa vida, fui manipulado nesse negócio aí. E aí o que ela faz? Ela manipula, ela tenta controlar as situações para que isso não aconteça mais. Depois, então,
vem a quarta fase, onde a criança está na fase do desfraude. E essa é uma das fases que realmente registra algo um pouco mais severo com relação à questão emocional. Por quê? Porque a criança já caminha, já fala, já rola no chão, já canta musiquinha, ela já faz um monte de coisa. Mas uma das últimas coisas que o ser humano tem sensação e controle é sobre o xixi e o cocô. E aí o que acontece? Nossa, Ezequiel, mas você já está caminhando. Ah, então tá. Tu sabe o que... E ele fala xixi. Ele já sabe o que é xixi e cocô. Quando o pai e a mãe diz assim, o Ezequiel já sabe o que é xixi e cocô. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a fralda, que quando ele falar xixi e cocô, a gente leva ele para o banheiro. Só que o que acontece? Ele sabe o que é, mas ele não consegue controlar. Por exemplo, eu sei o que é essa garrafa, eu sei o que é a água, mas eu ainda não tenho força suficiente para pegar essa garrafinha d'água e levar daqui para lá. Né? É mais ou menos assim, eu não tenho ainda o controle e a sensação total para poder segurar até o ponto de chegar no banheiro. E aí o que acontece? Toda vez que a criança faz xixi na calça, cocô na calça, o que acontece? As pessoas ao seu redor ficam tristes. Queria tanto que você começasse no banheiro sozinho, né? Queria tanto, né? E aí o pior, sabe o que é? A criança fica ali, ela sabe que fez coisa errada, né, entre aspas, que não é errado, é o natural, né? E ela fica triste porque e principalmente porque ela não consegue resolver aquilo. Alguém vai ter que sair do que está fazendo para vir resolver aquilo para ela. Então isso registra uma sensação de humilhação na criança. Depois disso, então vem a última fase, né, que é a fase que a criança começa a perceber o mundo em pares. O pai, a mãe, o tio e a tia, o padrinho e a madrinha, o vizinho e a vizinha. Opa, funciona, o negócio funciona assim, cada um tem o seu par. Onde é que está o meu? Opa, tá aqui, dentro de casa. Quem que é? Mamãe. Eu, o menino, né? Ou a menina diz, papai. Ali está o meu par. E aí é natural a gente ver assim, a princesinha do papai, o gurizinho da mamãe, né? E a conexão e o que a psicologia explica que é o complexo de Édipo, né? Que o menino tem, né, uma conexão maior com a mãe, né? E a menina com o pai. Então, a menina faz de tudo para chamar a atenção do pai. O menino faz de tudo para chamar a atenção da mãe. E aí o que acontece? A relação anterior e que deve ser mais forte é a do casal. Só que a criança, ela é ingênua, ela é inocente, ela não sabe que ali existe uma relação forte e ela tenta a todo momento entrar ali. E eu e minha esposa percebemos nitidamente quando o nosso filho chegou nessa fase, porque cada vez que eu ia abraçar a minha esposa, ele vinha no meio, a mamãe é minha e tu sai daí empurrando, né? Então, e aí registra na cabecinha da criança o seguinte, que ela tentou, né? E no final das contas ela acabou sozinha. O pai e a mãe ficaram juntos. Ou não. Né? Então, essa é duas fases críticas para a separação de casais. Quando a criança chega mais ou menos os 3 anos e meio a 5 anos, que a criança ela vai tentar chamar a sua atenção e querer quebrar uma relação que existe, e que os seus adultos não estão saudáveis o suficiente para entender que ela é a criança, eu vou dizer que muitas vezes eu respirei. Tipo, que coisa, não posso chegar perto da minha esposa, né? Tipo, sempre ali, cada vez que eu vou. E era um pé de guerra mesmo. Ele vinha e brigava comigo, e aí eu comecei a jogar, dizer, tu tem que dizer para essa criança aí que tem que respeitar o pai dela. E não sei o que é isso. E aí Aí quando eu entendi, não, eu sou o adulto do negócio. Eu tenho que entender que ele é uma criança. Eu preciso, então, respeitar e estar na fase e que ele ainda não desenvolveu. Deixa eu pegar aqui. Aqui? Só escrever? Então, até os 5 anos, nós vamos imaginar aqui um cérebro, né? Tá? Aqui mais ou menos aqui assim. Tá? O nosso cérebro é 100% emocional.
Não existe a parte racional ainda. A parte racional só mais ou menos lá por 5 anos. Então, olha. Então, lá por 5 anos, a criança, quando você falar para ela assim, você entendeu? Aí que ela vai entender. Então, digamos assim, a criança, eu tô dando a palestra, imagina que meu filho tem 3 anos e meio por aí. Eu estou dando a palestra e ele vem aqui, ele vem e me agarra, né? Ou ele começa a fazer folia ali e eu, filho, senta aqui. Tudo bem? Pode. Entendeu que tem que ficar aqui sentado? Ele, sim, papai, sim, papai. Eu saio, dali 5 minutos, o que ele está fazendo? Ele não entende o que eu estou falando. Ele vai modelar os meus comportamentos e as minhas atitudes. Isso foi bem notório em várias situações, claro, mas eu trago esse exemplo específico de um dia que ele estava brincando, né, com os brinquedos, estava tentando montar ali, e aquilo montava um pouquinho e caía, montava um pouquinho e caía, montava um pouquinho e caía. De repente ele pegou e empurrou assim, chutou tudo isso. Aí eu olhei para minha esposa, perguntei só por descarga de consciência, né? Tu ensinou ele a fazer isso? E ela disse, óbvio que não, né? Aí eu olhei, eu nunca falei para ele que quando alguma coisa acontecesse de errado, que não conseguisse montar, era só pegar e chutar. Eu nunca falei isso para ele. É só chutar e tá tudo resolvido? Nunca falei isso para ele. Mas por que ele faz? Eu me vi ali, naquela criança. Uma pessoa que quando as coisas não davam certo, jogava raiva, gritava, esbravejava, jogava as coisas longe. E como é que eu vou querer que meu filho seja próspero, controle suas emoções, se eu mostro para ele de como que eu devo agir quando alguma coisa não dá certo na vida? As pancadas que a gente recebe e que infelizmente o ser humano aprende na dor. No amor é mais fácil, mais barato, né? Mas até esse dia eu estava falando com o Ricardo, né, sobre formações, desenvolvimento humano, e hoje eu vou dizer para vocês o seguinte, hoje eu pago para levar pancada. Porque cada vez que eu levo uma pancada, eu tenho um aprendizado. Eu tenho uma nova percepção sobre como eu posso ser um ser humano melhor. Por isso que eu digo assim, não sou perfeito e nunca serei. Né? O secretário falou muito da questão da perfeição. Até porque o conceito de perfeição vem do latim perfectus, que perfectus quer dizer o seguinte, feito até o fim. Então, nós nunca vamos chegar no fim. E eu sempre gosto de falar da excelência. Né? A excelência é um caminho, a gente sempre fazer melhor. Né? O que eu digo para vocês é o seguinte, que eu tenho 2 notícias, que a palestra de hoje, com certeza, está sendo melhor que a de ontem, dessa semana. Mas eu já tenho a notícia triste. E essa aqui vai ser pior que a próxima. Porque aqui eu vou aprender muito. Aqui eu também vou ter a interação, por mais que talvez vocês não falem nada, e depois a gente pode até abrir um espaço para algumas perguntas, né? Mas eu percebo no semblante de vocês. Eu me vejo muito em vocês quando eu estava sentado aí e alguém vinha falar aqui. Quando alguém estava aqui na frente confrontando com as minhas crenças, confrontando com aquilo que eu acreditava. Eu, muitas vezes, com o peito estufado, dizia o seguinte, eu tenho orgulho de dizer que eu apanhei quando eu era criança, porque hoje eu sou quem eu sou, porque eu apanhei. Eu dizia isso. Muitas vezes disse isso. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso. Porque é aquela coisa, ok, estou aqui, tenho uma família, tenho uma esposa que eu amo, que me ama, que me ensinou muito. Eu tenho humildade de dizer que, assim, ó, graças à minha esposa, hoje eu estou nesse caminho do desenvolvimento e de mudar as minhas crenças e buscar o melhor para mim, para ela e para o meu filho. Né? E principalmente, ter essa consciência que eu preciso mudar e que o resultado do meu filho próspero vai ser a minha mudança. Tá? Então, buscar saber, né, quem eu sou, como que eu faço, como que eu reajo
sinto e reajo frente a esses estímulos é que vai fazer com que eu melhore e evolua. Então, por isso que eu digo, cada vez mais eu estou buscando aprender, sendo um humilde aprendiz e ressignificando essas experiências. Então, para a gente poder ter filhos mais prósperos, mais saudáveis, nós precisamos quebrar padrões. Lembrando que muito do que a gente vive como dor hoje foi o que os nossos pais nos ensinaram, né? A forma com que eles ensinaram a lidar com a vida. Né? Eu estava falando na questão do apanhar, do bater, e a mulher do conselho está aí? Já foi? Então, e eu falava isso com muito orgulho, né? Dizendo assim que eu não morri, eu tô aqui, eu tô forte, eu tô saudável, né? Pois é, mas depois que a gente vai estudar, eu fui entender o porquê que eu brigava com a balança. O porquê que muitas vezes eu me sabotava. Né? Então, imaginem que hoje o excesso de peso na vida de um adulto tem 3 funções. A função P, a função D e a função F. Função de proteção, função de defesa, de destaque e função de força. Então, quando uma criança apanha, o que registra lá no inconsciente? Isso não é legal, isso não é bom. Então, o que eu preciso fazer para que eu não apanhe mais? Eu preciso ficar mais forte, para que lá na vida adulta eu não apanhe. Eu preciso ter força. E aí, o que acontece? O teu inconsciente diz o seguinte: como que tu vai ser mais forte? Tu precisa comer mais. Nana nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Quem está me cuidando? Então, todas as situações que uma criança viveu e que ela teve a sensação de estar desprotegida, gerou, ela não precisa necessariamente estar em perigo, né? Mas que ela se sentiu desprotegida, criou um registro lá no subconsciente dela que ela precisa se virar, ela precisa se proteger. Como que eu me protejo? Isso é instintivo da natureza humana. Eu preciso ser maior, porque se eu for maior, o meu oponente vai me ver maior e não vai querer me. Então eu como mais. Por que eu como mais? Também para me destacar. Na infância eu fui abandonado, fui deixado de lado. Muitas vezes eu tinha algumas necessidades que não eram atendidas e isso foi registrando no meu subconsciente lá que eu preciso me mostrar, eu preciso, ei, tô aqui, ei, me notem, ei, eu preciso de ajuda, ei, tô aqui. E toda vez que eu faço isso, eu faço de uma maneira inconsciente que se eu não consigo a atenção das pessoas pela minha fala, pela minha existência, eu como mais. Né? Então vejam que eu preciso me destacar, eu preciso mostrar que eu existo. Então tem essas funções inconscientes e quando você começa a entender que elas existem na nossa vida, esse o padrão de origem, é de lá que vem. E eu fui comprar um brinquedo pro meu filho, a minha esposa estava chegando de viagem num curso e ela sempre disse que quando ela fosse viajar para um curso, ela traria uma lembrancinha, alguma coisa. E ela estava na viagem e ela disse para mim, olha, não vou conseguir, tu consegue ver alguma coisa aí por Passo Fundo, né? Tá, fui. E aí, eu sei que ele gosta muito dos bonecos do Sonic lá e tal, daí falei, tá, então tá, pode ser. Passei na loja, olhei e falei com a moça ali, dela disse, não, eu deixo pronto aí depois, ela não tinha pacote de presente. Tá, então, puder, depois eu passo aí. Passei, peguei, quando fui pegar, não era atendente, a dona da loja estava por ali e ela falando, que legal, é aniversário dele? Eu disse, não é aniversário. Daí ela perguntou assim, daí eu falei, não, é que a minha esposa combinou que quando ela fosse viajar, ela sempre traria alguma coisa, ela não conseguiu. E outra coisa que a gente tenta fazer
alguns combinados com ele. Se ele cumpre com algumas, aí ele ganha um brinquedo, ele ganha alguma coisa de acordo com os combinados. Tá. Aí ela falando assim, essas crianças são difíceis mesmo, não sei o que, esses dias o meu tava lá reclamando que não sei o que, brigando com o coleguinha pelo WhatsApp, do coleguinha na escola, que não ia mais fazer o trabalho com ele, que não sei o que, não sei o que, enfim, tava lá. Daí eu fui ver o que estava acontecendo e, enfim, teve uma interação com a criança, mas meio que deixou ela de lado. Daí um pouco ela disse assim, ele tá toda hora dizendo o seguinte, ninguém brinca comigo, ninguém faz nada comigo. E eu comecei já a analisar o que estava acontecendo ali. Daí dali um pouco, e ela foi falando do menino, aí de repente ela contou assim, daí ele foi reclamar pro pai dele. E aí o pai dele pegou as mensagens e não sei o que, e disse assim, mas tu também é uma pessoa difícil de conviver. E aí a criança, naquele cenário, voltou para a mãe e disse, agora vamos ver se a minha mãe pelo menos me defende, me acolhe, né? A mãe já tinha dado uma pancada, o pai já tinha dado uma pancada. Aí quando ele foi na mãe para reclamar do pai, a mãe diz o seguinte, é mesmo, tu é uma pessoa difícil de se conviver mesmo. Disse isso para a criança. E só lembrando, a briga dos coleguinhas era porque o coleguinha lá da escola não queria mais jogar o jogo online que eles jogavam. Ele não queria mais jogar com ele, queria jogar com outros colegas lá, não queria jogar com ele. Aí eu disse para ela assim, ele está manifestando a dor do abandono. Ele está arrumando uma forma de mostrar que ele precisa de atenção, que ele quer a atenção de você, do teu esposo. Eu não estou dizendo que os pais têm que dizer assim, não, você está 100% certo, o teu coleguinha lá está errado, enfim, mas também não potencializar aquilo, né? Dizer que a criança estava errada, que ela é a culpada de tudo aquilo que está acontecendo na vida dela. E aí eu falei para ela assim, olha, ele está manifestando a dor do abandono, quem sabe de repente você se aproxima um pouco mais, tenta entender o que está acontecendo, enfim, mas não sei o que, a gente não tem tempo porque a gente trabalha, porque não sei o que. Pois mas o trabalho é importante, sim, dinheiro é importante, como a gente falou, sim, só que o teu filho só tem 10 anos agora. Na hora que ele mais precisa, eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai se arrepender de não ter dado a atenção que ele precisava. E aí, ele diz que ninguém quer brincar com ele, pois crianças nunca vão pedir assim, eu preciso da sua atenção. Crianças dizem, vem brincar comigo. Então é isso que muitas vezes nós adultos não temos essa consciência, que dá para ser um bom funcionário, um bom trabalhador, um exímio provedor e um bom pai. Dá para ser uma professora, não sei o quê, e uma boa mãe. E aí muitas vezes a gente acha assim, não, para que eu seja, não, eu tenho que dar o sustento para a família, então assim, eu foco só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho. E aí o que acontece, muitas vezes eu não dou atenção pro filho. E na justificativa de dar o melhor para o filho, pais trabalham enlouquecidamente sem perguntar para os filhos se era isso mesmo que eles queriam. Então, esse cuidado a gente tem que ter, que os filhos só vão ter 5 anos uma vez na vida, só vão ter 6 anos uma vez na vida, só vão ter 7 anos uma vez na vida. E daí eu falei lá do primeiro caso, né, de maior índice de separação de casais, na fase que a criança está nos 3 anos e meio, 5 anos mais ou menos, e a outra fase de maior incidência de separação de casais é quando os filhos saem do ninho. Porque os pais viveram uma vida em função dos filhos e esqueceram de nutrir a relação mais importante. A razão de viver deles saiu de casa e aí eles não conseguem ter mais conexão do casal. Então, se vocês querem criar filhos prósperos, a primeira coisa que vocês têm que, primeiro, você estar bem. Segundo, o teu cônjuge, o teu companheiro, a tua companheira também tem que estar bem. E, ao natural, a criança que está ali, naquele lar, naquela convivência, ela vai perceber e ela vai se estimular, principalmente até os 5 anos de idade. Porque 100% do nosso cérebro até os 5 anos de idade, ele é emocional. Ele percebe os sentimentos, ele percebe a energia daquele ambiente.
Ele vai aprender, ele vai criar registro de como resolver como aproveitar a vida, de como resolver os desafios baseado no que a criança sentiu naquele momento. E outra coisa que eu falo muito assim, todos têm o seu papel, assim como o secretário falou, o professor tem um papel nesse processo, pai tem um papel, mãe tem um papel. E é tão importante e tão essencial que cada papel seja representado e seja presente na vida de uma criança, que eu digo o seguinte, que um pai, por mais amoroso, mais carinhoso, mais tudo de bom que um pai seja, nunca ele vai conseguir substituir o papel de uma mãe. Uma mãe, por mais provedora, por mais disciplinadora, por mais... nunca vai conseguir suprir um papel de um pai. Um professor extremamente qualificado, extremamente dedicado, amoroso, cuidadoso, tecnicamente capaz de ensinar, jamais vai substituir o pai, o papel de um pai e de uma mãe. Por isso que cada um tem o seu papel. E aí, esses dias, dentro da escola que a gente estudamos alguns casos assim, e aí teve uma pessoa que trouxe a realidade, mas o pai da criança foi embora e não sei o que, e não quer, e aí eu estou assumindo o papel de pai, não sei o que. É nobre, né? Não deixar essa criança sem, só que não vai acontecer. Não adianta. Existe ex-marido, existe ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não existem. Tá? E qual que é a função dos pais nessa caminhada da criança? E são basicamente 3 funções. D, P, A, 5 funções no caso. E e D. Qual que é a primeira função? Prover. Uma criança precisa, ela não tem condições de ela prover o seu sustento, prover a sua alimentação, prover o seu vestuário. É a primeira função de todo e qualquer pai, prover. Depois vem então proteger. Um lar, e não é um lar de ouro, mas é um lar, um aconchego, a proteção do frio, do calor, ter um local seguro para que essa criança consiga buscar a sua autonomia, se desenvolver. O terceiro, amar. Amar essa criança. Dar amor, dar atenção, dar aquilo que ela está precisando. O quarto é estimular, dar estímulos para essa criança para que ela busque as suas conquistas, as suas vitórias, que ela busque o caminho dela assim como você fez. Assim como você um dia foi filho, teve isso aqui, você foi para a vida, você encontrou um par, você encontrou alguém para dividir, e você gerou uma criança, você gerou um filho. E você estimule essa criança a ela construir os passos dela, a ela evoluir. E também a disciplina, dar a disciplina para que essa criança então tenha um caminho, tenha valores e tenha aquilo que... Então, são esses papéis e é uma questão tênue que daí cada um enxerga de uma maneira. Esses 5 aqui eles têm que estar interligados, e não pode sobrar e não pode faltar, mas também não pode sobrar. O que acontece quando eu provenho demais? A criança não vai fazer o que elas estão fazendo hoje de tarde ali, se experimentando a terem, ela vai ter que prover até que ele não tenha por conta própria. Só que às vezes o que acontece? Ou eu provenho demais e não ensino ele a... Eu vou usar uma expressão, eu sei que é primitiva, tá? Mas eu não ensino ele a caçar. Ou eu provenho de menos e não protejo ele e jogo ele aos leões sem ele estar preparado para isso. Cobro dele, não, você tem que se sustentar, você tem que... Antes do tempo. Então tem que ter esse cuidado. Amar, até amor demais estraga.
né? A mamãe coruja, a mamãe, né? Ah, meu Deus, não vai lá para a vida lá fora, fica aqui que o papai e a mamãe te cuidam, fica aqui, né? Que aqui é bom, aqui é confortável, aqui tem tudo. Pois é, aqui tem tudo, aqui é confortável. Só daí o que acontece? A lógica da vida é o seguinte, você vai antes do que eles, né? E aí você um dia partiu, você saiu do mundo. E essas crianças adultas ficaram. Elas aprenderam a caçar? Elas aprenderam a se sustentar, a se prover? Não, né? Então por isso que até aí é o que acontece. Todas as nossas decisões são emocionais, todas. A gente usa o motivo racional, que a parte racional do cérebro está mais aqui embaixo, que é 3%. A gente usa o motivo racional para justificar ela, né? Ah, mas por que tu não diz pro teu filho ir para a vida, não sei o quê? Não, porque eu estou cuidando, eu estou amando ele, né? Eu estou protegendo. Ah, a vida lá fora é um... Eu uso uma justificativa. Claro que quem que vai querer que um filho seja desprotegido? E estimular, né? criar mecanismos, criar coisas. Eu até esses dias eu postei no meu Instagram o seguinte, que nós temos que expor os nossos filhos a pequenos riscos. Pequenos riscos, assim como a gente previne as doenças, como que nós criamos imunidade a uma doença? Quando a gente entra em contato com a doença, o organismo cria anticorpos, e aí a partir do momento a gente não né, secretário? Cria a imunidade para aquela doença, mas se eu fico protegendo e não deixo a criança entrar em contato, se eu não estimulo ela a ir buscar, ela sempre vai ficar ali, né? E não vai ter o estímulo para curar aquela doença ou para se proteger daquela doença. Claro que a vacina, ela ajuda nesse processo para melhorar. E a questão também da disciplina, que ela vai ter que fazer tudo isso, mas com valores, com princípios, e ter essa evolução. Então, prover, proteger, amar, estimular e a disciplina. No momento certo, na dose certa, para criar os filhos mais prósperos. Como eu falei anteriormente, quando a gente quer um resultado em qualquer cenário, antes de querer mudar o outro, nós temos que mudar a si. Muitas vezes eu vou no supermercado e aí quando estou passando as compras, a pessoa que está ali, hoje já tem homens também, né? Não é só mulher que estão em caixa ali, e aí eu olho assim e a pessoa está ali assim, ó. Tá ali assim. Eu poderia ir chegar e dizer para aquela pessoa assim, levanta essa, né? Dá um sorriso, né? Mas eu estou tentando mudar ela. O que normalmente eu faço? Eu chego e digo assim, tá tudo bem contigo? Eu, ou eu digo, bom dia, boa tarde, tá tudo bem contigo? E aí o que acontece? A pessoa já muda, já muda de astral. Então, claro que talvez se eu falasse para ela, olha, não é legal você ficar aí com a cabeça baixa, que é melhor você estar alegre. Ah, mas tu não conhece minha vida, tu não conhece meus problemas. Pois é, todos nós temos. Todos nós temos os dilemas, todos nós temos os desafios, todos nós carregamos a nossa cruz. Eu não gostaria de usar essa expressão, até porque eu não quero levar para o lado religioso, né? Mas todos nós temos nossa cruz. Mas é o seguinte, evoluir apesar de, prosperar apesar de. Porque se nós imaginar um dia que não vai ter nada, que vai estar tudo, o secretário falou aqui, né? Sempre vai ter desafio. Eu digo que na minha época, o que era complexo? Na minha época, ou talvez na época da maioria de vocês, fórmula de Bhaskara. Não sei. Não sabe até hoje? Eu vou dizer assim, esses dias eu fiquei aliviado, secretário, fiquei aliviado, porque tem uma coisa que me intriga, e ontem ainda eu falei com a minha esposa, eu preciso ainda aprender os porquês. O porquê separado, o porquê junto, o porquê com acento, o porquê com não sei o quê. Eu ainda não aprendi a história dos porquê. Eu vou ter que aprender a história dos porquê. E aí que tá, a gente pode se permitir não ser perfeito.
Como que um secretário da educação não sabe isso? Como que um professor não sabe isso? Como que um palestrante não sabe isso? E nem vai saber. Como que um pai não sabe educar um filho? O filho faz uma birra lá, não sei o quê, no supermercado, porque ele quer alguma coisa, e aí o que acontece? A gente tenta fazer o quê? Tenta esconder a criança, tenta dizer assim, meu Deus, que vergonha, meu Deus, o que vão pensar que eu sou, né? A criança está expressando o sentimento e a emoção dela. Se tu falar para ela que não tem dinheiro, ela não vai entender que não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Esses tempos atrás, a minha esposa disse isso, né? Ah, não tem dinheiro. Mas eu vi que tu tem R$ 50 na carteira. Pois é. Né? Eu vi que tu tem R$ 50 na carteira. Hoje a gente fala muito para ele assim, olha, aí às vezes assim, ele pergunta, tá, mas tu não trabalhou hoje? Tu não trabalhou? Hoje o papai trabalhou, mas hoje o papai trabalhou para... O dinheiro que o papai trabalhou hoje é para comprar a comida, para ir no mercado. O dinheiro que o pai trabalhou hoje, ou que a mãe trabalhou, é para comprar o teu material escolar. E aí, hoje eu trabalhei, hoje um pouquinho do que o papai e a mamãe trabalhou, hoje dá para comprar o brinquedo. Hoje dá para comprar o chocolate que ele quer. E é assim, até nós estamos em dívida com ele, porque já faz uns 2 anos que ele fala que ele quer vender alguma coisa. E aí ele falou que quer vender. Primeiro que ele falou que queria vender picolé e sorvete. Tá. Daí pensamos assim, sorvete. Aí foi dada a ideia de vender chocolate. Tá, então vamos vender chocolate. Não, primeiro ela falou dos docinhos. A mãe faz uns docinhos, uns brigadeiros, beijinhos, coisa, e aí você vende. Ele olhou assim, mãe, isso aí dá muito trabalho. Vamos lá no supermercado, compramos uns doces e a gente faz uns kits de 5, de 7, de 10 reais. E daí a gente vende. Então, são coisas assim que aí tu vai dizer assim, não, como é que eu vou deixar uma criança vender? Como é que eu vou, né? O que vão pensar de uma criança? Agora está com 7, né? Mas ele começou com 5 falando isso. Pois é. Como é que a gente vai ensinar o valor do trabalho para as crianças? Expor o seu filho a pequenos riscos para que ele aprenda no futuro a conquistar grandes sonhos. Você fala muito, que o ser humano perdeu a capacidade de sonhar. Pois é, perdeu mesmo. Porque daí sempre dá, não dá porque não tem dinheiro, não dá porque não dá isso, não dá porque a safra foi ruim, não dá porque chove, não dá porque está quente, não dá porque tem sol, não dá porque tem... Existe uma estimativa que uma criança do 0 aos 5 anos, ela escuta 250 mil nãos. 250 mil nãos. E de 0 a 5 anos, ela tem contato com mais de 1 milhão de sensações ou de experiências negativas. Mais de 1 milhão. E os neurocientistas falam muito que na proporção, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável, enfim, para cada três palavras ou sensações negativas, ou melhor, para cada uma palavra negativa, nós teríamos que ter 3 palavras e sensações positivas para diluir o impacto dessa questão negativa. É muito mais fácil o nosso cérebro absorver situações negativas, por quê? Por causa das crenças que a gente tem da empatia, do cuidado, do respeitar a dor do outro. Ok, eu não estou dizendo que não é dolorido para vocês, cada um carregando a sua cruz. Só que, por exemplo, assim, eu posso apoiar você a resolver o teu problema, mas eu não vou pegar a tua cruz. Porque se eu pegar a tua cruz, o que vai acontecer? Vai pesar para mim e não vai aliviar para você. Porque a cruz é tua. Então, essa ideia que se eu quero criar filhos mais prósperos, a mudança tem que começar em mim. Eu ser um pai mais afetuoso, uma mãe mais afetuosa, estar presente, estar procurando entender as necessidades dessa criança, o que está por trás daquele comportamento. E outra pancada que eu recebi esses dias foi lendo um livro que
os pais cobram dos seus filhos a nota 10, né? Cobra que tenha uma boa nota na escola. E se tivesse uma prova para saber se você é um bom pai, que nota você tiraria? Né? Então, muitas vezes quando eu falo pai, eu falo mãe também, tá? não falo só né? Então, se tivesse uma prova que você tivesse que provar que você é um bom pai, uma boa mãe, você tiraria a nota 10 também? E eu vou dizer que depois disso eu fui muito mais ver as atividades dele, o que ele estava fazendo, e como se ele estava aprendendo, se ele não estava. E outra coisa, assim, é deixar a criança sonhar, deixar a criança criar, porque aqui ela é inocente, ela não sabe o que é pouco, o que é muito, o que é barato, o que é caro, o que pode, o que não pode. Esse tempo atrás, o filho veio lá e disse assim, papai, você e a mamãe vão trabalhar no aeroporto? Daí eu disse, não, filho, acredito que não, porque a gente tem, né, a nossa profissão, enfim, né, a gente está trilhando um caminho. Daí ele disse assim, vocês não vão trabalhar no aeroporto porque eu vou ter um aeroporto. O que o Ezequiel de 5, 10 anos atrás ia dizer para ele? O que, filho? Aeroporto? Tá louco? Com a realidade que a gente vive, tu tem ideia de quanto custa ter um aeroporto? Né? Eu ia dizer isso para ele. O Ezequiel de hoje disse assim, cara, que maneiro, tu quer ter um aeroporto? É verdade mesmo? Sim, eu quero ter um aeroporto. Que bacana. Mas por que tu quer ter um aeroporto? Porque eu vou ter um avião. Ele disse, legal. Eu pensei, meu Deus, quanto é que custa um avião? Aí eu disse para ele, filho, legal, vai ter um avião. Vamos lá, vamos trabalhar, o papai e a mamãe vamos trabalhar e vamos buscar esse sonho aí. Um dia tu vai ter um avião, então. Mas filho, por que tu quer ter um avião? Porque eu quero levar o Zuzé de passear. Quem que é o Zuzé? É um cavalinho de borracha que ele tem, que ele monta em cima, né? Ele já está enorme, já está maior que o cavalo quase, né? Mas ele brinca ainda com o cavalo, que ele quer levar o Zuzé para passear. Porque a maior dor dele foi um dia que a gente foi para São Paulo visitar, no caso, a minha irmã e os padrinhos dele lá, e que ele não pôde levar o Zuzé no avião. Então, e eu estou usando esse exemplo como quantas e quantas vezes nos podaram os nossos sonhos. Quantas e quantas vezes a gente sonhou, a criança com a ludicidade que ela tem, com a capacidade de imaginar, e a gente foi lá e botou uma pá de cal em cima do sonho. Né? Nós sofremos muito com isso. Só que a gente tem que cuidar para não repetir esse padrão. Deixa a criança sonhar. E uma das coisas que ela é tão forte, que a mente e o corpo estão totalmente alinhadas, é que já existem estudos dizendo o seguinte, que se você não está num dia legal, que você pegue uma caneta e coloque na boca, que ela trave e que você fique... o teu corpo manifeste a felicidade através da caneta forçando a tua boca. 5 minutos por dia. O teu cérebro não faz o discernimento que se você está vivendo na realidade é felicidade ou não. Ele está dizendo assim, o corpo está fazendo um movimento de felicidade. Logo, eu mudo a produção de neurotransmissores dentro do meu cérebro e eu começo a ficar mais feliz. Um dia eu fui numa palestra, há muitos anos atrás, a minha mãe até que me convidou, que ela tinha ganhado o ingresso, e alguém conhece Leila Navarro? Leila Navarro é uma palestrante já das antigas, assim. E ela trouxe uma frase, isso, nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não mudar. Porque se eu não mudar, eu estou sempre enxergando a realidade sempre com a mesma visão. Falávamos do carro, né? Comprei um carro. Comprei um carro diferente. Agora eu só vejo esse carro. Por quê? Porque eu estou enxergando o mundo através de uma nova realidade minha. Então eu só vejo esse carro. Os carros sempre passaram na minha frente, mas eu não enxergava isso. Então, isso. E outra coisa que ela falou na sua palestra, ela nada muda se eu não mudar. E outra coisa que ela falou é o seguinte, eu todos os dias acordo e boto uma fita, na época da fita ainda, que eu gravei
com a minha voz dizendo o seguinte: sou maravilhosa, sou perfeita, sou... Eu, que vai funcionar isso aí? E hoje, estudando sobre comportamento do cérebro, como que funciona a relação corpo e mente, que na verdade é uma coisa só, né? Existe todo um fundamento. E aí o que eu quero fazer para nós fechar aqui a questão do sonho é que é o quê? Essa cadeira, essa televisão, esse teto aqui, tudo que existe no mundo físico, um dia povoou a cabeça de alguém. Então, para que existe, tudo que existe no mundo físico, um dia tem que ser imaginado por alguém. Se eu vou lá e podo o sonho de uma criança, já pensou se nós podássemos o sonho de quem inventou essa cadeira? Se nós podássemos o sonho de quem inventou essa televisão? Né? Se nós disséssemos que não era possível? Se nós disséssemos que o avião não iria voar? E assim, em pequenas ações no dia a dia, nós acabamos podando os sonhos das nossas crianças. Então, se eu quero criar filhos prósperos, deixem eles imaginar, deixem eles criar, deixem eles se arriscar, deixem eles se sujar. Por muitas vezes eu, bravo com a minha esposa, quando ela dizia o seguinte: amor, é só lavar depois. Amor, é só uma criança. Amor é só uma fase. E às vezes nós adultos, querendo ser perfeito, querendo não mostrar para os outros que o teu filho é mal educado, não com medo do que os outros vão pensar, você vai lá, reprime, pune, julga. Mas você reprime, pune e julga, porque aquele comportamento que você vê na criança, que você tem em você, que você não gosta, e você quer mudar a criança. E você não quer mudar você mesmo. Então, se eu quero ter um filho mais saudável, um filho mais próspero, né, e aqui eu quero já dar assim, ó, os parabéns assim, ó, de corpo, alma e coração para vocês, porque isso aqui é o que o filho de vocês quer. Vocês junto com eles. Vocês presentes, vocês estando juntos, vocês têm a referência. Eu não estou, eu estou sendo protegido. Meu pai está junto comigo, minha mãe está junto comigo, eles estão me amando, eles estão me estimulando. Na feira lá, eles estão, vão lá, abracem eles, reconheçam. Erraram. E a escola, e é isso que eu digo em casa também, deixa a criança errar. Deixa a criança errar. Primeira vez que meu filho foi pintar um desenho na escola, ele pintou o tronco da árvore de azul. E aí eu olhei para aquilo e disse assim: ai meu Deus do céu, não é azul, não é azul. E como é que tu diz isso? A vontade que eu tinha de dizer assim: filho, tá errado. Mas o que acontece? O tempo, a fase certa, depois de um tempo ele chegou e disse assim: papai, eu acho que não combina bem azul com tronco de árvore, né? A vida se encarregou de colocar a coisa no lugar certo. O problema é quando a gente, antes do tempo, a gente quer desfraudar. Antes do tempo, a gente quer que a criança viva uma experiência ou uma responsabilidade que a criança ainda não está pronta. Mas com medo de ser julgado, de não ser visto como um pai perfeito, como uma mãe perfeita, e que nunca seremos. Então, se vocês querem ter filhos mais prósperos, deixem as crianças sonhar. Muito obrigado pela paciência, pelos ouvidos de vocês. Levem aquilo que fez sentido para vocês. E se também nada fez sentido, continuem a vida de vocês do jeito que vocês estavam levando até agora. Porque não cabe a mim querer dizer que vocês estão certos ou estão errados. Até porque se tivesse o certo ou errado, nós teríamos manuais para cuidar das crianças, né? Então, esse é o meu recado. Peguem, absorvam tudo que vocês escutaram aqui, olhem para a prática diária do dia a dia de vocês e vejam se tem alguma coisa a melhorar. Se não tem, continuem assim, e que não vai ser eu e não vai ser ninguém que vai dizer assim que você é um bom ou uma boa mãe ou um pai ruim. Eu só quis trazer aquilo que eu percebi na pele, eu percebi tomando pancada e vendo que eu não preciso bater, eu não preciso gritar para conseguir que meu filho seja melhor. Vou errar muito ainda.
com certeza. Mas sempre com a boa intenção de acertar. Muitíssimo obrigado. Agora você falou gritar, né? E é isso. Muitas vezes a gente aprende com eles. Eu vou dizer que quem regula nós lá em casa no refrigerante é ele. É ele que diz, isso aí faz mal para a saúde. E aonde que ele aprendeu? Na escola. Né? Então, a gente tem que ter a humildade de aprender também com as crianças. As crianças nos ensinam muito. E aí, aquela questão, né, da saída do ninho da criança, o quanto dói, né? Com certeza, alguns já sentiram ou estão sentindo essa dor. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, filhos é algo que o universo nos empresta para que possamos evoluir. Aí o que acontece? Mas filho, você está indo embora. Mas não era emprestado? Né? E a questão do gritar tem outra frase que é muito assim, papai, mamãe, o seu tom de voz e a sua raiva falam tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Portanto, farei aquilo que você está fazendo.